com Jesus, disse: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois. Estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. O título da mensagem é este: queremos Deus. Queremos mesmo? Queiram sentar-se. Esta história que acabei de ler tem um paralelo em Mateus 22. Mas não é a mesma história de Mateus 22. A história lá em Mateus 22 foi contada quando Jesus já estava em Jerusalém nos seus últimos dias de vida terrena. Esta foi contada, conforme mostra o capítulo 14 de Lucas, após o culto na sinagoga, num sábado e na casa de um fariseu. Em Mateus, a história é de um rei que convida as pessoas e que, provocado pela recusa e até por uma atitude indelicada, até quando agridem seu filho, reage com guerra. Aqui é a história de um homem que dá uma festa, é desprezado e reage não com violência, mas convocando o que seria naquele tempo a escória. Se fosse a mesma história, também não teria nenhum problema. E o fato delas terem semelhança também não se constitui em problema. Jesus era um mestre, um rabino, repetia as histórias, variando-as conforme o auditório. Mas para entender a nossa história, nós temos de começar no versículo 15. Jesus voltou da sinagoga e há uma refeição na casa que o hospeda. E um homem muito feliz, depois de ter ouvido os ensinos na sinagoga, de ter ouvido a palavra de Jesus, e com a barriga cheia, as pessoas às vezes com a barriga cheia são muito folgazãs, acabam dizendo que não devem, né? Relaxam um pouco, mudou para uma grande ceia no reino. Essa era uma crença hebraica, que quando o Messias chegasse, o Messias daria uma grande ceia para os que iriam participar do seu reino. O reino do Messias começaria com uma grande ceia. Então, olhando aquela ceia, todo mundo tendo comido, e depois de ter voltado da sinagoga, ter participado de um culto, feliz, juntando a parte espiritual com a parte estomacal, então ele deixa esta expressão: feliz aquele que comer pão no banquete no reino de Deus. Em outras palavras, gente, se isso é tão bom aqui, como não será lá? Como nós costumamos dizer, se é tão bom aqui, como não vai ser no céu? Ele estava feliz da vida. Satisfeito no espírito, satisfeito no estômago, então está contente. Afinal, até ele estaria lá, né? Puxa, que coisa boa, estou com a barriga cheia, ouvi ensinos tão bons. Imagine então, quando o Messias instalar o reino dele, então vão ser esses ensinos para sempre e também eu vou estar sempre alimentado. Mas Jesus é um estraga-prazeres, um desmancha-prazeres. E aí começa contando uma história. Na realidade, o homem diz assim: isso aqui está bom, mas o que eu quero mesmo é Deus. Aí Jesus conta uma história que diz assim: será que quer mesmo? O homem diz assim: quando o Messias vier, eu vou estar lá. E Jesus diz:
Será que vai estar mesmo? Todos nós dizemos isto, queremos Deus. Aqueles que, quando crianças, foram criados, como eu, na Igreja Católica também, devem lembrar de quando a gente participava de procissões dizendo, queremos Deus. Mas queremos mesmo? E a história contada por Jesus é esta. Então ele diz de um homem, prefigurando o Messias, marcou um banquete. Esse homem deve ser um grande potentado, um sheik daquele tempo. Agendou com as pessoas, porque um banquete deste era pré-agendado. As pessoas sabiam então que haveria o banquete. Tudo preparado, matou bois, etc. Uma grande festa. Acertou com as pessoas. Quando chegou a hora, enviou então um mensageiro dizendo, está na hora. E aí começaram as desculpas. Cada um dando uma desculpa. Mas já está tudo pronto. E se ninguém fosse, estragaria. Esta cena não se passa no Brasil. No Brasil é diferente. Tem sempre mais gente do que nós pensamos que vai caber na festa. Aparecem muitos penetras. Mas o homem não seria o caso. Não estava no Brasil, não haveria penetras, ia sobrar comida. O que eu vou fazer com tanto boi que eu matei? O que eu vou fazer com tanto vinho que eu encomendei? Então manda o servo dele sair procurar as pessoas. Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade, onde morava Ralé. Se você der uma festa e sobrar lugar na sua casa, você vai mandar catar mendigo na rua? É este o significado. Vai pelos becos lá e cata essa turma. Mas Jesus é muito sagaz. De repente, diz, os pobres. Não, pobre está bom, né? Pobre dá até status, já era o projeto aqui de fome zero. Mas aí diz, os aleijados, os cegos e os mancos. De repente ele muda a história. A história já passa a ter uma conotação religiosa. Porque aleijado, cego e manco não podiam entrar no templo. Essas pessoas eram proibidas de entrar no templo. O templo era o suprassumo do racismo. Não apenas os não-judeus não podiam entrar, como também os que tivessem imperfeição física não podiam entrar. E aí Jesus já dá a guinada para encaminhar o assunto na direção que deseja. Lá no banquete do Messias, tanta gente que está pensando que vai, não vai. E vai sobrar lugar. Então esta turma que não tem nem condições de entrar no templo vai participar. Ainda ficou com lugar. Chega o servo e diz assim, Senhor, ainda tem lugar. Então ele diz, vá pelos caminhos e valados, saia da cidade, vá pelos campos. Procure os caipiras, os fazendeiros, os sem terra, e force-os a entrar para que a minha casa se encha. O final é surpreendente, porque Jesus começa a contar a história de um homem que dá um banquete, encaminha para o lado espiritual, cego, manco, aleijado, os que não podiam entrar no templo, e depois diz assim, eu lhes digo, eu, não é o homem, eu lhes digo, é Jesus quem está falando, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Está encerrada a história. Você está esperando o banquete do Messias? O Messias chegou. O Messias sou eu. Você está esperando um grande banquete? Eu estou dando o banquete. E não é isso aqui, não. Mas vocês não querem. Todos vocês estão sendo convidados. A nação inteira há séculos está sendo convidada. Vocês estão querendo o Messias. O Messias chegou. Vocês querem mesmo. Vocês dizem que estão querendo Deus. Deus está presente. Vocês querem mesmo. Todos nós aqui nos dizemos religiosos. Estamos numa igreja e viemos para um culto. Todos nós dizemos querer Deus. É difícil achar uma pessoa que diga, não, eu não quero saber disso, não. Hoje é até très élégant, chique, ser religioso, frequentar uma igreja. É gente fina, gente sensível, gente de bons hábitos, gente educada. Queremos Deus, mas queremos mesmo? Ele é o Messias, dá um banquete e os convidados apresentam as desculpas. Querem aquele banquete ali, que enche o estômago, os que estão à mesa.
mas não querem o banquete celestial. Aí está a história. Alguém vai dizer, muito bem, eu entendi a história. Mas essa é a primeira parte. E agora? Como é que esta história se aplica à nossa vida? Que esta história tem a ver conosco aqui no ano 2003. 4 aspectos desta história vão nos ajudar. Primeiro, ele preparou tudo. É o que lemos no versículo 17. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Isto é um retrato da obra de Cristo. É uma obra que já está pronta. Não é uma obra por fazer. Não é uma obra que vai ser construída. Não é uma obra insegura. Ninguém está comprando um projeto na planta que pode ou não sair. É uma obra concluída. Esta é a obra de Jesus Cristo. Esta obra já estava profetizada. Queiram ir comigo ao livro do profeta Isaías, capítulo 25. No capítulo 25 do profeta Isaías, nós lemos uma descrição do banquete messiânico. Isaías 25, de 6 a 9. Diz o texto, falando da grande obra do Messias, do seu banquete. 25, de 6 a 9. Neste monte, o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos. Um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações, e destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem o disse. Naquele dia dirão: este é o nosso Deus. Nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor, nós confiamos nele. Exultemos e alegremo-nos, pois ele nos salvou. É uma obra que já estava profetizada e agora está feita. Ele mesmo faz isto. O mais conhecido de todos os salmos, aquele que tão bem conhecemos, o 23, diz isto no versículo 5, Salmo 23, 5. Preparas um banquete perante mim, à vista dos meus inimigos. Esta é a figura da história e da parábola. Ele já fez tudo. A obra de Jesus Cristo é uma obra completa. Nós não precisamos adicionar nada à obra. Nós não precisamos concluir a obra. Algumas pessoas querem ajudar a sua salvação. O que é que eu faço? O que eu preciso fazer? Qual é a minha parte? Esta foi a pergunta do carcereiro de Filipos a Paulo. Senhores, o que é necessário fazer para que eu me salve? E a resposta foi: crer no Senhor Jesus Cristo. Ele fez. A parte humana é aceitar o convite. Nós não nos salvamos, a salvação é obra do poder e da graça de Deus. A sexta palavra de Jesus na cruz foi isto: está consumado. Ele consumou a obra. Ele fez tudo. A obra está concluída. É para irmos a Ele. O banquete está pronto. Não há nada a fazer, apenas ir. O banquete está preparado. Não há nada a acrescentarmos. É apenas ir. Não é um convite no escuro para algo impreciso ou incerto. A obra de Cristo é uma obra completa. E é uma obra que é uma chamada para a celebração, para a festa. Já tenho dito isto tantas vezes. Uma das coisas que mais me impressiona em Jesus é a forma como ele equaciona o seu ensino. Ele compara sempre a chamada para vir ter com ele com uma festa. É este banquete, é a festa de casamento, é uma reunião de celebração. O primeiro milagre, segundo João, é numa festa de casamento. É um chamado para a vida, para a celebração, para desfrutar das boas coisas. Ele preparou tudo. Nós não temos nada a fazer a não ser aceitar o convite. O convite foi formulado. De nossa parte é ir. Este é o primeiro aspecto. Ele preparou tudo. Segundo aspecto, ele tem autoridade. Aqui é um homem de posição. E precisamos entender a cultura da época para entender isto. Porque hoje
Se damos um banquete, se damos uma festa, e alguém não vai, é mais que sobra. Então a gente guarda. Já acabou a feijoada lá, Isaías? Já acabou. Fizemos uma feijoada na casa do Isaías, sobrou, ainda durou lá uns 3 ou 4 dias. Então sobrou, a gente põe no freezer. Mas naquele tempo não. Recusar um convite era uma descortesia muito grande para com o anfitrião. Era um mundo cheio de regras de etiqueta. E estas regras de etiqueta deslustravam alguém, desonravam alguém, enalteciam alguém. Ser convidado para um banquete por um homem poderoso era um sinal de status muito grande. E recusar o convite para ir era desdenhar desta pessoa. E no caso, estas pessoas já tinham recebido o convite, já estava marcado, agendado, e a recusa foi em cima da hora. Então isso era um deslustre enorme, uma descortesia indizível para com o anfitrião. Isso desmoralizaria por completo na cidade. E é o que eles fazem. Os sheiks convidavam, deixavam tudo acertado, e enviavam um servo na hora. Grande banquete. Feliz será aquele que comer banquete no reino de Deus. Pois bem, o grande, o poderoso, o grande sheik, o senhor de tudo, tem um banquete preparado. Tem enviado ao longo da história os profetas, chamando as pessoas. Deus convida. E a questão que fica nesta parábola subentendida é esta: nós somos estes convidados. Ele é o grande anfitrião. Nós aceitaremos o seu convite ou seremos descorteses? Nós veremos o seu convite para irmos ter com ele como um convite que nos honra, ou nós o desonraremos dizendo não, não tenho interesse nisto. O homem, nesta história, o homem que motiva esta parábola de Jesus, queria barriga cheia, mas alma nada. Barriga cheia e alma vazia. Há muitas pessoas que se preocupam em encher a barriga, encher o bolso, mas não se preocupam com a alma. E esta é a mensagem que fica desta parábola. É muito bom receber um convite quando o convite vem de Deus. Esse que tem autoridade. Há convites que por si só já são uma imposição. Não se pode deixar de atender aquele convite pela carga emocional que está implícita, pela responsabilidade que vem para nós. Aqui está um homem que tem autoridade, que convida e espera uma resposta positiva. Deus é este homem, tem autoridade, honra cada um de nós com um convite para irmos ter com ele, para recebermos vida. Nós iremos ou nós o desonraremos? Vimos 2 aspectos. Primeiro, ele preparou tudo. Segundo, ele tem autoridade. Terceiro, ele espera que o convite seja aceito. Também está implícito na história. Agendara, preparou tudo e, pelo volume de coisas preparadas, esperava uma aceitação total. Enviou o servo uma segunda vez. Não foi da boca para fora. Sobrou. Esse é outro atributo de Deus. Deus não é de conta-gotas. Está lá em um dos salmos: abre bem a tua boca e eu a encherei. Palavra de Jesus: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Palavra do apóstolo Paulo em Efésios 3:20: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que nós pensamos. Não é o Deus do racionamento, nem da medida. É o Deus da graça, da misericórdia, da abundância. É o Deus que pode fazer na nossa vida muito mais daquilo que nós pensamos. É o Deus que pode dar à nossa vida uma dimensão e um significado muito mais rico do que esse pobre que nós imaginamos ser o sentido da vida. Para algumas pessoas, o sentido da vida consiste em juntar patrimônio, uma boa casa, boas roupas, um bom carro, uma boa conta bancária, um coração vazio, um interior desestruturado, e no primeiro momento de crise lá está a pessoa afundando. Mas Deus tem muito mais para nos dar do que a nossa visão pequena e míope de vida nos permite enxergar.
Bem, sobrou lugar, mandou procurar gente. E mandou procurar gente que ninguém procuraria. Como eu disse, ninguém chama a mendigo para a festa na sua casa. Sabem o que isso se chama? Isso é um conceito teológico, graça. Há um tipo de religião, a do mérito, a do favor. Eu preciso fazer as coisas para alcançar o favor de Deus. Eu preciso me esforçar, eu preciso disto, eu preciso daquilo. A outra que entende, Deus me ama e Deus é gracioso. Contei aqui quando era adolescente, morando no bairro da Penha, no Rio, e fui com os colegas de festa. No dia da festa da Igreja da Penha, subimos a escadaria. São 365 degraus. Era adolescente, 16 anos. No meio do caminho já vi que não dava. Mas adolescente, vou dizer para os outros que não, nós fomos. Cheguei lá em cima mais morto do que vivo. Quando olhei para baixo, falei, tem que descer. E se para um garoto de 16 anos aquilo era um fardo, imaginem senhoras de 60, 70 anos subindo aquilo de joelhos, naquele calor do Rio de Janeiro, no mês de outubro, desmaiando pelo caminho, passando mal, para Deus se agradar delas. Que Deus sádico, que Deus mesquinho, você tem que sofrer bastante para eu me agradar de você. Você é assim como pai? Quer que seu filho sofra bastante e aí depois que ele estiver sofrendo bastante, você vai dizer, agora eu gosto de você? Não. Nós amamos nossos filhos porque nós amamos os nossos filhos. Deus não age conosco também com base nesse sadismo, mas é o Deus da graça. Tinha lugar, vão e procurem. Force as pessoas a vir. Tragam as pessoas. Deus tem interesse nas pessoas. Não é nos bens das pessoas. Não é no sofrimento das pessoas. É nas pessoas como pessoas. E espera que elas o queiram. E a base é o seu convite. Deus tem um convite. Esse convite várias vezes foi reiterado por Jesus. Vinde a mim todos vós cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas ele mesmo disse, e não quereis vir a mim para terdes vida. Eu vos ofereço vida e não quereis. Apenas isto. Isto é graça. Deus ama as pessoas. Deus tem interesse nas pessoas. Deus chama as pessoas. Vimos 3 aspectos, eu disse que são 4. Ele preparou tudo, ele tem autoridade, ele espera que as pessoas aceitem seu convite. E o 4º e último aspecto. As pessoas dão desculpas. Agora vai começar o festival de desculpas. Pareciam desculpas sérias. Eu comprei um campo, comprei uma propriedade. Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Olha, primeiro trabalho, depois a diversão. Vocês já compraram uma propriedade sem ver? Alguém compra alguma coisa sem ver? Cuidado. Você pode comprar um terreno dentro do rio Tietê. Não vai ter muito proveito. Do rio não, né? Rio é lá no Amazonas. Aqui não tem rio. Lá no esgoto do Tietê. Comprei uma propriedade e preciso ir vê-la. Que desculpa. Muito esfarrapada. Já tinha visto a propriedade. Outra coisa. A propriedade estaria lá no dia seguinte. Não iria embora. Vá ao banquete. Garanto que a propriedade não se poria em marcha durante aquela noite. Então, não é uma desculpa tão válida. O outro disse assim, acabei de comprar 5 juntas de bois. Esse tinha dinheiro, comprou 20 bois, cada junta tinha 4 bois. Acabei de comprar 5 juntas de bois, estou indo experimentá-las. Também ninguém compra boi sem ver o boi. E boi para puxar arado? Já pensou? Corre o risco de comprar um boizinho que não aguenta puxar mais nada. Não é muita desculpa, não. Teria visto os bois. E no dia seguinte os bois estariam lá. Mais uma questão. Os banquetes no Oriente eram dados à noite, por causa do calor muito forte. Eram dados à noite. Ninguém vai experimentar juntas de boi à noite. E também ninguém vai ver propriedade à noite. Não eram desculpas válidas. A do casamento é um pouco mais séria. Eu casei. Tudo bem. Tá certo. Leva a esposa. Marido e mulher devem andar juntos. E já que estão casados, foi honrado com o convite, que leve a esposa também.
O segundo convite é ignorado. O primeiro, queremos. O segundo, não queremos. O primeiro convite, me parece, com esta atitude que todas as pessoas têm. Eu quero Deus. Eu me interesso por essas coisas. É muito bom. Mas na hora de uma definição, na hora de atender o convite, aí começam as desculpas. Que desculpas. E a minha posição social? O que eu vou dizer se o pessoal me vê com uma Bíblia na mão, entrando numa igreja evangélica? Evangélica é aquela gentalha da televisão. A pessoa está desmoralizado. Meus clientes vão sumir. Quem é que vai confiar em mim? Imagine eu me envolver com isso. Minha posição social onde fica? Meu estado civil, tinha um que usou o casamento, né? Meu estado civil, o que a minha mulher vai dizer disso? O que o meu marido vai dizer disso? Em outras palavras, o que é que eu vou dizer lá em casa? Qual é a opinião que as pessoas terão a meu respeito? Algumas desculpas que não estão nessa parábola. Meninas, atenção, isso. Meus estudos. Eu vou cuidar da minha vida primeiro. Eu tenho que fazer a minha vida. Mais tarde, quando eu tiver com a vida acertada, eu penso nessas coisas. Agora não. Agora eu preciso estudar, entrar numa universidade. Esse é o problema. Depois eu preciso fazer um mestrado. Depois eu preciso fazer um doutorado. Depois eu preciso fazer um pós-doutorado. Agora eu preciso me firmar no mercado de trabalho. Minha idade. Estou muito novo para me aposentar da vida. Não é aposentar de vida coisa nenhuma. Se você entregar a vida a Cristo e compartilhar a sua vida com Deus, você vai descobrir a verdadeira vida. Muitos de nós confundimos Deus com um algoz que espera por um descuido nosso para infelicitar a nossa vida. Se eu levar a religião a sério, se eu levar Deus a sério, a minha vida vai ser uma desgraça. Todas as coisas boas vão me ser tiradas. E eu vou receber as piores coisas na minha vida. Eu contei aqui um curso que foi ministrado por Larry Coy no seminário onde eu estudei. Ele é um psicólogo cristão, trabalha muito na área de família e deu um curso de uma semana. Então ele disse que quando estava na universidade, sentiu-se chamado para o ministério, mas disse assim, um momento, se eu entrar nesse negócio de ministério, e se eu me tornar um missionário, Deus vai me mandar para o pior lugar do mundo, e Deus vai me dar a mulher mais feia do mundo como esposa. Aí quando todo mundo riu, disse assim, vocês estão achando graça? Mas é isso que vocês pensam. Eu não posso abrir brechas na minha vida. Se eu abrir uma brecha, Deus vai entrar e vai arruinar a minha vida. Eu sei o que é bom para mim. Deus é um desgraçador da vida alheia. É isso que muitos de nós pensamos. Então começamos a dar as desculpas. Desculpas, desculpas e desculpas. E aquilo que seria um momento de prazer se torna um ato de guerra com o desrespeito ao amor de Deus, ao cuidado de Deus. Qual é a sua desculpa? Sua idade, sua posição social, seus títulos, o que os amigos vão dizer a seu respeito? Pense em outra coisa. O que é que Deus pensa a seu respeito? Está satisfeito com a sua vida? Pense não na imagem diante dos homens, mas na sua imagem diante de Deus. Mas vamos ao final da nossa história. Esta parábola nos ensina que é um convite da parte de Deus aos homens. Todos dizem querer Deus. Ninguém aqui vai fazer como um dos personagens da Divina Comédia de Dante. Dante passa pelo inferno, ele está no inferno, cerra o punho contra Deus e ainda faz um gesto de blasfêmia. Ninguém vai fazer isso. Todos dizem querer Deus, mas todos dão desculpas. Minha idade, meu trabalho, minha carreira, a religião que eu fui criado. Curioso, as pessoas às vezes usam a religião contra Deus. Ele tem autoridade, mas ela é rejeitada. Ele faz um convite, o convite é desprezado. Vou ao Evangelho de João, no capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, versículos 24 e 25.
Se eu tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isto aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei. Odiaram-me sem razão. Seríamos desculpáveis se não tivéssemos conhecimento do poder de Jesus Cristo. Seríamos desculpáveis se não tivéssemos conhecimento da autoridade de Jesus Cristo. Mas é Ele mesmo que diz: suas obras foram vistas, e a si mesmo Ele foi odiado. Qual é a sua atitude? De alguém que ouve o convite para o banquete e aceita, ou de alguém que ouve e recusa? A recusa é um ato de desprezo, de desconsideração, incompatível com quem sabe do valor do convite e do valor do convidador, incompatível para quem sabe do poder de quem convida e do poder que há dele em transformar a nossa vida. E uma pergunta, a pergunta que inicia toda esta história: quando chegar o tempo do fim, e isto que é figurado como o banquete do Messias, o encontro final do Messias com seu povo se concretizar, você estará no banquete ou estará em oposição a ele? O que acontecerá naquele dia será a consequência do que acontecer agora. A igreja é a serva, este homem que sai para convidar. E nesta noite, aqui está a igreja, a serva deste Senhor, lhe dizendo: Ele já fez tudo. Ele fez tudo completo. Ele fez tudo no lugar. Não há nada por fazer. Ele tem um convite para você. Ele convida você para vir ter com Ele. Você aceitará o convite ou recusará o convite? Aqui estão os servos deste homem, os servos do Messias, dizendo: tudo está pronto. Venha para a festa. Qual é a sua atitude? De quem aceita ou de quem dá desculpas? Se você aceita, você é abençoado. Se você tem desculpas, Ele não aceita desculpas. As desculpas são uma ofensa. Nesta noite, esta igreja lhe traz o convite deste poderoso Senhor. Eu já fiz tudo para que vocês vivam bem. Eu já fiz tudo para que vocês venham estar comigo. Eu já fiz tudo para que vocês desfrutem da minha companhia. O banquete está pronto. Venham, diz o Senhor. Venham, diz a serva do Senhor, a igreja. O hino que nós vamos cantar é o de número 300 do nosso hinário, Tal Qual Estou. Sem desculpas, sem protelação, sem apresentar qualquer coisa para obstar a aceitação do convite. Vamos nos colocar em pé para cantarmos o hino 300. Tal qual estou, ó meu Senhor, aceito agora o teu favor, pois sou